Bom dia, tudo certo? Estão enxergando aqui a minha apresentação? Estão me escutando? Tudo certo com áudio? Podem responder por mensagem se não tiverem com o microfone ativo. Beleza, então vamos dando início então aqui a nossa aulinha de informática aqui para a Polícia Penal do Rio Grande do Sul, né? Para hoje o assunto de Excel. A gente vai ver mais a parte de funções do Excel, tá? Mais a parte de fórmulas, de números, assim, de conteúdo do Excel. Porque a metodologia da banca, né? Já vou largando conteúdo aqui, largando dicas. A metodologia da banca acerca de Excel, né? Ela cobra a parte visual do Excel, os botões do Excel, conceitos de funcionalidades do Excel, tá? E a parte também de localização dos recursos do Excel dentro das guias, né? Então, por exemplo, onde é que está localizado tal recurso? Está dentro de tal guia, dentro de tal grupo também, né? Que o Excel ele tem tanto guias quanto grupos. Deixa eu ver se eu estou aberto aqui com o Excel. A gente tem tanto guias e dentro dessas guias temos os grupos, né? Essa metodologia ela vale tanto para o Excel quanto para o Word, tá? E a gente vai ver aqui um conteúdo comum, assim, tanto para técnico quanto para policial ou analistas, que o conteúdo é diferente para esses cargos, né? Policial e analistas é um conteúdo, é o Excel 365, e o cargo de técnico administrativo é Excel 2019. Eu acho bem provável que a banca faça questões assim mais genéricas, assim, às vezes nem citando versão, mas fazendo uma questão que uma questão que vale para qualquer versão, tá? Antes de dar início aqui, gostaria de apresentar para vocês o meu produtinho, que eu estou prestes a lançar se fechar turma, né? Que é o meu curso de questões. O curso de questões é mais ou menos isso que a gente vai ver hoje, só que hoje eu vou tentar me aprofundar um pouco mais na teoria. E o curso de questões ele vai ser mais focado em questões, tá? Vai ser aulas ao vivo, serão 6 aulas, sendo que 5 aulas eu separo por assuntos e a sexta aula, provavelmente lá em agosto, um final de semana antes da prova, uma revisão geral para revisar todo o conteúdo. Como é algo mais objetivo, né? Eu tento ser bem claro e objetivo com os meus produtos. O, o ideal é que o candidato ele meio que já tenha um curso, independente do curso, se já seja comigo lá no PGF Concursos ou do do GG Concursos, do AFACON, enfim, independente do curso, o ideal é que você já tenha algum material teórico e o curso é com o objetivo da gente focar no conteúdo da banca, né? No conteúdo, assim, com dicas, de eu ir direto ao ponto para revisar o conteúdo, tá? Então, esse é o curso de questões. Como eu disse, está na fase de pré-inscrição, né? Tem aqui o linkzinho, vocês devem ter. Eu recebi, eu mandei no grupo, mandei por e-mail também para vocês o material, tem o link. Vocês podem se cadastrar para pré-inscrição. Se fechar a turma, aí eu abro o produto, eu envio para vocês o produto pelo e-mail cadastrado, tá? O investimento é de R$ 54,90. Aqui também está o link, eu tenho também alguns PDF, alguns materiaizinhos, tem cursos com aulas gravadas, tá? Vamos lá então. Deixa eu cuidar aqui que eu tô volta e meia eu tô olhando pro lado porque a minha tela do Google Meet tá aqui, então eu tô olhando se tem alguém para entrar, se tá tudo certo com a transmissão aqui, tá? Então vamos lá, começando aqui com o nosso conteúdo. O primeiro assunto que a banca gosta de cobrar, a gente vai ver algo bem objetivo, bem direto ao ponto, assim, que a Fundatec costuma cobrar. E o primeiro conceito é o conceito da alça de preenchimento. A alça de preenchimento, ela é um recurso utilizado para preencher intervalos. E aí, às vezes, a gente já tem algo escrito e o Excel ele vai preencher com alguma lógica que tem naquele assunto ali, que é alguma lógica que tem naquela célula ali, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Volta e meia a gente vai indo para o Excel para ver aqui, tá? Então a alça de preenchimento é essa aqui, ó. Esse quadradinho aqui, tá? A gente vai arrastar ela e ela vai preencher com algum valor. Então, por exemplo, eu escrevi um mês aqui, janeiro. Se a gente usar a alça de preenchimento, o Excel ele vai completar os meses. Se eu escrever o dia, por exemplo, ele vai completar também os dias da semana. E é a ambos os sentidos, né? Seja para na horizontal, seja para vertical, ele vai preencher com isso aqui. Quando ele identifica assim uma lógica de ser um mês, um dia ele preenche.
Ele preenche também intervalos, né? Vai preencher também valores, no caso aqui. Por exemplo, daí nesse sentido a gente tem que ter sempre duas células selecionadas, né? Duas células preenchidas. Como, por exemplo, essa sequência aqui, eu seleciono as duas e eu arrasto o mouse, ele vai fazer a sequência. Ele pode identificar também uma lógica entre um intervalo e outro, né? Então, por exemplo, ó, 10 para 20, a gente tem uma diferença de 10, né? De 10 e 20 temos 10. E aí a banca vai perguntar, se a gente arrastar a alça de preenchimento até tal valor, né? Até tal célula, qual vai ser o valor preenchido? Então, ele vai sempre pegar essa lógica de 10 em 10 e vai preencher. Pode ser independente, ó, 10 e 13. O importante é sempre deixar duas células selecionadas para arrastar e ele identificar isso. Olha, ele está indo de 3 em 3. Porque se eu pego apenas uma célula e arrasto, ele não vai identificar lógica nesse intervalo, ele vai simplesmente repetir o número. Tá? Então, para fazer essa sequência, assim, entre um e outro, tem que estar o número. Porque a banca pode fazer isso, ó, vai colocar esse 10 e 20 aqui. Só que somente o 20 vai estar selecionado. Aí a banca vai. Ah, a alça de preenchimento foi utilizada, o número vai fazer a sequência, 30, 40, enfim. Só que se eu arrastar somente o 20 vai ser preenchido, né? Então tem essas pegadinhas que tem que ficar atento. Outra coisa, o Excel ele não faz sequência com letras. Tá? Então é outra pegadinha que a Fundatec pode vir fazer, tipo, selecionar esses três, aí a letra seguinte vai ser o D. Não, com letras ele vai repetir. A, B, C, ele vai repetir conforme for arrastando, tá? Outra coisa que a alça de preenchimento pode completar, datas. Então, ó, 1º de janeiro de 2025, um exemplo, né? E aqui a gente vai botar 1º de janeiro de 2026. Se eu selecionar os dois e arrastar, ele vai fazer a sequência, 27, 28. Mesma lógica, né? Se eu faço assim, por exemplo, ó, 1º de janeiro de 2025, 1º de fevereiro de 2025. Aí você vai ver que vai mudar o mês aqui, né? Ó, março, abril e assim por diante, tá? Esta é então a alça de preenchimento. E aí tem conceitos acerca da alça de preenchimento que é referente à referência, tá? O que que é referência? Dentro de uma função, como é que é formada uma fórmula, né? Uma função. Ela começa com o nome da função, e aí dentro nós teremos parâmetros. Parâmetros ou critérios, enfim, parâmetros, tá? Nós teremos esses parâmetros. Argumentos, desculpe a palavra. Argumentos, essa é a palavra que me fugiu aqui. Argumentos. Esses argumentos, eles podem ser parâmetros, agora sim, eles podem ser parâmetros, ou os argumentos, eles podem ser referências. Parâmetros são algo que a gente vai passar para a fórmula fazer, e referência é quais valores a gente vai utilizar nessas fórmulas, tá? E aí a gente vai ver algumas fórmulas aqui, algumas funções, vai começar a se encaixar melhor, vai ficar mais claro isso aqui para vocês. Aí, dentro dessa referência, né, todos esses argumentos aqui, eles são separados sempre com ponto e vírgula, e nessas referências, a gente pode separar nossas referências com 2 pontos ou com ponto e vírgula. Sendo que com 2 pontos, quer dizer que o Excel ele vai pegar todo o intervalo, e ponto e vírgula, o Excel vai pegar valores separados. Mais uma vez, eu só estou dando uma breve explicação, e quando a gente vê na prática as funções, isso aí vai começar a se encaixar melhor aqui. Aí a gente tem as referências, os tipos de referências, né? Que é aqui a referência, por exemplo, relativa. E quando a gente vai arrastar o mouse, a gente vai arrastar esses intervalos aqui, essa referência ela pode mudar. Deixa eu botar aqui como geral. Ó, 10 e 20, aí vamos botar aqui uma função de soma. A1, 2 pontos, A2 é a nossa referência. Então, vou teclar Enter, é uma função de soma que ele vai... Que daí ele vai fazer a soma desses valores aqui. Esse A1 e A2 é a nossa referência. Se eu pegar, por exemplo, eu pago aqui 30 igual soma. Aí lembra que eu falei ali, agora
pouco, eu falei, os 2 pontos ele pega o intervalo de A1 até A3, por exemplo, A1 até A10 e assim por diante. Eu posso utilizar ponto e vírgula que a gente vai pegar separadamente. Então, eu posso botar ponto e vírgula aqui, onde ele vai pegar somente os valores A1 e A3, tá? E é uma outra atenção, não é muito cara da Fundatec, a Legale faz bastante isso, a Legale bota uma função, coloca um ponto e vírgula, e quem não presta atenção acaba fazendo errado o cálculo, né? Mas aqui a ponto e vírgula a gente acaba pegando somente os valores separados, A1 e A3. Isso aqui é a nossa referência, deixa eu botar 2 pontos de novo. E aí, isso aqui é uma referência relativa. E quando a gente vai, por exemplo, copiar e colar ela em outro local, ela modifica. Ó, aqui a gente estava A1 e A3, e agora aqui, ó, eu copiei e colei a função, virou D1 e D3. Ela vai se modificando, vai se adaptando conforme a gente copia e cola ao longo da função, né? Ao longo da nossa planilha aqui. O mesmo serve com a alça de preenchimento. Quando a gente arrasta com a alça de preenchimento, ele modifica também. Como é que ele muda, né? Quando a gente arrasta para a direita, cola para a direita, ele vai somar essas colunas. Lembrando, né, introdutório, isso é a parte introdutória do Excel, já foi mais para o meio. As colunas são representadas por letras e as linhas são representadas por números, né? E essa é a ordem do nome de uma célula. A1 quer dizer que a célula está na coluna A, linha 1. A3 está na coluna A, linha 3. E é nessa ordem, coluna e linha. Não vai ser 1A, onde o número da linha é 1 e a coluna A, não. É sempre A1, letra e número. Então, olha só. Se eu arrastar para a direita, para a esquerda, ele vai somar ou diminuir as colunas conforme vai copiar e colar essa função aqui. E se eu arrastar para cima ou para baixo, colar para cima ou para baixo, vai subtrair ou somar o número da linha também. Então, vamos colocar aqui, ó, em D6. O que vai acontecer? Ele vai somar colunas para a direita, essa onde era a coluna A aqui vai virar a coluna D, e ele vai somar as linhas para baixo. Então, vou dar Ctrl V aqui, e virou D3, tá vendo? Onde era a coluna A, somou B e C, coluna D, e onde era a linha 1, duas linhas para baixo virou D3, onde era D3 virou D5, 2 linhas para baixo. Isso é referência relativa, tá? Teremos as referências mistas. Referência mista, como eu disse, a gente tem a célula, ela é formada por números e linhas, né? Então, a referência mista é quando a gente vai congelar ou a coluna ou a linha. E aí a gente utiliza um caractere específico para isso, que é o cifrão. E aí vem mais um outro conceito, vem mais uma outra pegadinha que a Fundatec ela pode vir fazer. Ela utiliza em algumas questões o cifrão para congelar uma linha, uma coluna ou até a célula toda, a gente já vai chegar lá. Mas ela vai tentar te confundir no caractere. Ela vai dizer que é o símbolo de porcentagem ou é o símbolo do joguinho da velha lá, né? O hashtag lá. Ela vai tentar te trocar esse caractere, vai colocar um outro caractere para deixar errada a alternativa, deixar errada a questão. É o símbolo de cifrão, é esse símbolo de dinheiro que é utilizado para congelar o conteúdo, tá? E aí a gente pode congelar ou a coluna ou a linha. O cifrão, ele vai na frente do que a gente quer congelar. Se a gente quer congelar a linha, a gente coloca o cifrão aqui. Se a gente quer congelar a coluna, a gente bota o cifrão aqui. E por isso que se chama referência mista, né? Porque uma referência pode alterar quando a gente copia e cola, e a outra referência vai se manter sempre a mesma. Então vamos aqui, ó. Vamos botar A1 e A3, ó. Vamos ver se, dependendo, às vezes ele muda aqui. Olha, acabou virando o A e congelou o 3, tá vendo? Virou o C. Ó, o número da linha ele mudou porque a gente não congelou, né? Aqui, ó, aqui eu congelei somente a coluna, tá igual. A linha, ele se alterou. Aqui eu congelei a linha, C3, linha 3, né? E aqui eu deixei mista, eu deixei relativa, né? A coluna, ele alterou. Então a gente deixa o cifrão na frente do que a gente quer congelar. Isso é uma referência mista, onde uma parte da célula vai se alterar e a outra vai manter congelada. Quando as duas partes da célula, tanto a coluna quanto a linha, estão congeladas, teremos então uma referência absoluta, porque toda a célula ela vai se manter sempre a mesma, ela não vai se alterar. Se eu botar aqui, ó, cifrão 1, opa, e aqui o A. E aí eu dou Ctrl C, Ctrl V,
E ele mantém sempre, ó, cifra 1, né, A1 e A3. Ele não alterou, ele continuou os dois congelados, tá? Bom dia para o professor Daniel, que está aqui no nosso canal do YouTube, melhor professor de língua portuguesa, que infelizmente ontem era para ser a aula dele, né, a aula de língua portuguesa, ele não conseguiu comparecer com a gente, não conseguiu dar aula, mas a aula dele foi adiada ali para a próxima sexta-feira, daí vocês terão aula com o professor Daniel, tá? Bom dia, bebê, para não perder o hábito. Bom dia para todo mundo também que está aí me acompanhando no canal do YouTube, né? Estamos com público aqui no Meet, também no canal do YouTube. Bom, ficou claro aqui então, né? Referência relativa à célula, essa referência vai se alterar conforme a gente for copiar e colar, arrastar, enfim. A referência mista é mista, ela vai ficar com uma referência relativa e outra congelada, e a referência absoluta toda congelada, toda fixa, né? Ela não vai se alterar. E aí vamos de questão aqui, nosso primeiro exercício, tá? Vocês estão com a disposição aí com o PDF, né? Se vocês quiserem acompanhando aí pelo PDF. Primeiro exercício, então, aqui, analise a figura 1 abaixo, que mostra dados digitados no Excel. Como eu falei, são questões que valem para ambos os cargos, tanto técnico, analista, policial, porque a metodologia da banca é a mesma. Se for aquela questão visual, que eu acho pouco provável que a banca venha com questões visuais, acompanhando as provas da Fundatec recente, pegando sites de questões, a gente vê muitas questões da Fundatec recentes sobre essa parte mais de valores, de funções, de fórmulas e tal. E outra coisa que eu já falei aqui no meu canal do YouTube, lá no vídeo do edital, da análise do edital do conteúdo, eu sempre digo que o avaliador, ele é gente como a gente, né? O avaliador não quer passar muito trabalho para fazer, não quer muita dificuldade. Então, provavelmente, vai ser o mesmo avaliador para fazer as provas para todo mundo, para os analistas, para os técnicos e tal. A versão é diferente. Para os cargos de nível superior, os analistas e o policial, é Excel, Word 365. E para os cargos de técnico, é Excel 2019. E aí eu até brinco, né? O avaliador, ele vai instalar no computador deles ou vai criar uma máquina virtual, vai querer instalar duas versões de Excel, de Word, para fazer questões diferentes, algo bem visual. Eu acho pouco provável. O único que faz isso é o professor, que eu tenho a obrigação de fazer material específico para a versão, né? O avaliador eu acho muito pouco provável, por isso que eu aposto em questões assim, mais de funções, algo que seja bem comum para as duas versões, para ele poder fazer questões para todo mundo, mesmo sendo versões diferentes, né? Então eu acho bem provável assim que venha com questões mais de funções, de fórmulas e tal, porque é comum para qualquer versão, né? O que é interessante até para quem é concurseiro, se você já estudou Word, Excel anteriormente, Excel principalmente, né, para outro concurso, é a mesma teoria de funções, né? Então são as mesmas funções, tu estuda uma vez, só tem que revisar revisar e exercitar, fazer questões, tá? Então, com base na análise da figura 1, ao utilizar a alça de preenchimento sinalizada pela seta e arrastar até a coluna B, então a gente está com esse intervalo aqui todo selecionado. Olha a nossa alça de preenchimento aqui. O usuário aqui da questão, ele vai arrastar para a coluna B. Qual será o resultado apresentado nas células B1 a B4, respectivamente? O que tem que ficar claro aqui é que tem uma pegadinha, tá? A alça de preenchimento, ela vai preencher esses intervalos quando o intervalo é no mesmo sentido. A gente está identificando uma lógica aqui que os valores vão de 2 em 2, mas eles vão de 2 em 2 na vertical. Olha só, ele está indo de 2 em 2 assim na vertical. 2, 4, 6, 8. Para onde é que o usuário está arrastando essa alça de preenchimento? Ele está arrastando na horizontal. Quando a gente vai na horizontal, a gente não tem sequência de valores. A gente só tem o 2, temos o 4, temos o 6, temos o 8. Então aqui está a pegadinha, porque às vezes o candidato pode pensar, o próximo valor vai ser o quê? Na coluna B vai ser o quê? 4, 6, 8, 10, ou vai seguir a sequência ali de baixo, 10, 12. Nós temos essas pegadinhas aqui, ó. Aqui não, aqui vai ser o nosso gabarito da letra B, aqui ele vai simplesmente repetir, porque no intervalo assim, na horizontal, a gente não tem lógica nenhuma, não tem um valor entre um número e outro. Na horizontal, a gente só vai ter o 2 na horizontal, somente o 4 na horizontal, somente o 6 e o 8. Então ele vai simplesmente repetir. Letra B de bola vai ser o gabarito da questão, tá?
Então, olha só, 2, 4, 6 e 8, né? 2, 4, 6 e 8. Se a gente pega esse intervalo e a gente faz para baixo, aí sim ele faz a lógica, 10, 12, afim e tal. Mas quando a gente faz apenas para o lado, ele vai somente repetir 2, 4, 6 e 8, porque na horizontal temos somente esses valores. A não ser que seja assim, ó, 2, 4. Aí a gente seleciona todo esse intervalo e vai arrastar para a coluna C. Se for assim, aí olha, na horizontal a gente já tem uma sequência, né? 2 e 4. Na linha 2 a gente tem 4 e 6. Aí sim ele vai fazer uma sequência. Na coluna C ele vai fazer aqui, ó, 6, 8, 10 e 12. Ó, 6, 8, 10 e 12. Mas no caso da questão aqui, a gente tem somente esses valores aqui. Por isso que não se repete, não vai seguir essa sequência, ele vai somente repetir os valores que já estão ali. Fechou? Vocês acertaram essa? Vocês fizeram ontem a questão? Professor ainda sem voz, o professor Daniel falando aqui. Melhor, se toma um chazinho, se guarda a voz que melhora. As próximas funções aqui recorrentes, né, da banca Fundatec, a gente tem a função de média. A função de média, ela vai fazer a média de um determinado intervalo que a gente vai colocar, tá? Então, o intervalo aqui do meio, ele vai ser, como eu dei o exemplo lá no início, pode ser com 2 pontos, ou ele pode ser com ponto e vírgula aqui, né? Então, vamos para a minha planilhazinha do Excel, onde aqui, ó, aqui a gente tem as funções de média, a gente tem uma média, né? Aqui, vou botar igualzinho. Ele vai fazer essa média de C3 até C5, né? A gente pode utilizar ponto e vírgula, que daí ele vai pegar C3 e somente o C5. E a gente, nessa referência, a gente pode misturar também. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma função de média. Aí eu vou pegar este intervalo aqui, tá vendo? C3, 2.C5, e eu quero pegar o intervalo de um outro local da planilha. Eu vou usar ponto e vírgula no meio e eu vou arrastar os outros valores. Então, olha só, a gente tem a média aqui de C3, 2.C5, a gente tem F1, 2.C4, e o ponto e vírgula está no meio separando esses dois intervalos contínuos, né? E a gente consegue fazer isso. Deu um número, eu nem pretendia fazer. Aí eu posso colocar ponto e vírgula de novo e vou colocar um valor avulso, o E3. A gente consegue fazer isso também, tá? Então, 2 pontos ele pega a corrida, o ponto e vírgula ele pega, então, os valores separados, e ele tem essa função também aqui de separar aqui, tá? Função de média, então, a banca às vezes pode utilizar operadores também. É muito mais comum ela cobrar funções do que operadores, né? Por que que eu falo os operadores? Porque é muito comum ela tentar te induzir a função de média utilizando somente os operadores. Quais operadores? O circunflexo para potência, tá? O asterisco e a barra para divisão, soma e subtração. E lá na ponta, né, temos os parênteses. Isso aqui é a mesma ordem matemática, por exemplo, numa equação de matemática. Na matemática, a diferença é que tem os parênteses, tem colchetes e chaves. No Excel, a gente utiliza somente parênteses, não utilizamos outros, o colchetes e as chaves, né? Então, olha só aqui, o que que a gente está fazendo aqui em C1 de C3 a C5? A gente vai somar esses três valores e vai subtrair eles por 3, porque temos 3 valores, né? Então, é a mesma coisa que C3 mais C4 mais C5 dividido por 3, né? Começa com sinal de igualdade. Tudo no Excel começa com sinal de igualdade, toda a função, porque é igual aqui, ó. Se eu não colocar sinal de igualdade, o Excel ele vai tratar como texto. Então, tem que colocar um sinal de igualdade para o Excel entender que isso aqui é uma função. É a mesma coisa? Não é, porque a gente tem aquela ordem hierárquica, onde vamos fazer primeiro a divisão, depois primeira divisão, depois a soma. Então, olha, nisso que eu escrevi aqui, ele vai fazer primeiro isso. Ele vai dividir C5 dividido por 13 e depois vai somar C3 mais C4. Se eu quero fazer uma média de fato, eu coloco parênteses. Eu falo para o Excel, soma isso aqui primeiro e depois divide o que está fora do parênteses. Isso aqui é uma média de fato, tá? E às vezes não é tão comum
não é tão comum cair em prova essa parte assim, mas pode cair. Volta e meia a Fundatec gosta de cobrar, até de fazer esse tipo de questão, tipo, falar que média C3, dois pontos C5, isso aqui são as mesmas coisas, né? O C3, o C4 e o C5 entre parênteses, e a função de média vai dar o mesmo resultado. Sim, vai dar o mesmo resultado. O que não dá o mesmo resultado é se a gente tirar o parênteses, tá? Isso aqui não é a mesma coisa. Os valores, os resultados serão diferentes, porque aqui a gente vai dividir primeiro e depois a gente soma, tá? Então, essa função de média. Próximas funções aqui que a gente vai ver, e já vamos ver uma questão, porque a Fundatec às vezes faz questões misturando funções. Então, vamos ver elas primeiro e depois as questões. São os contadores. O continuum, mesma coisa aqui, intervalo. Esse intervalo pode ser aquela referência com dois pontos ou com ponto e vírgula, tá? O continuum, ele vai contar quantas células estão preenchidas com números, tá? E muita atenção nesse momento dos contadores, que os contadores eles não vão somar esses valores. Os contadores eles vão contar quantas células estão preenchidas. Sempre que o enunciado falar, o usuário deseja contar, deseja saber quantas, deseja saber tal. Em geral, na maioria das vezes, a alternativa correta da questão vai ser um contador. Porque contador ele conta, você sabe a quantidade, ele não soma, não subtrai, não vai, ele conta, tá? Então, aqui, ó, o continua, ele vai contar quantas células estão preenchidas com números. No nosso caso, ó, conte.num, B10 até C16, dois pontos aqui. Então, nesse intervalo está preenchido com 6 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Continua, então, nesse intervalo aqui, veja, interessante até que o Excel ele deixa colorido, deixa colorido aqui onde a gente está vendo, né? Ele vai contar os números nesse intervalo. Conte ponto valores é outra função que ele vai contar todos os valores. Então, ele vai contar esses números aqui, onde a gente tem letra aqui, ele vai contar. Esse tracinho aqui, ele vai contar. Então, a gente tem 9 neste intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem uma tecla de espaço aqui. Eu somei isso aqui? Contei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Se eu botar uma tecla de espaço, ele vai contar também, ó. Botei uma tecla de espaço, vou teclar Enter, virou 10. Tá? Então, tecla de espaço ele também conta. A banca Fundatec, ela não é sacana a esse ponto, né? Tem uma tecla de espaço na célula, ela não é sacana a esse ponto. Em geral, se ela cobrar o conte valores, vão ser valores bem definidos na tabelinha, tá? Vão ser valores bem definidos aqui. Contar vazio é o oposto do conte valores. O contar vazio, ele vai contar quantas células estão preenchidas com nada, vão estar vazias. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que é 5, né? 5 valores. Então, nesse intervalo, ó, a gente tem 6 valores com números, né? O continuum. 6 valores estão preenchidos com números. 9 células estão preenchidas com qualquer valor, né? Letra, número e tal. 5 estão vazias. 5 células estão vazias. E o conte C, sempre que a gente tiver C, e a banca Fundatec, ela gosta das condicionais. Da conte C, da soma C, da própria função C. Ela gosta de cobrar as funções condicionais. Sempre que a gente tiver uma condição, a gente tem qual é o mesmo? É uma condição, né? Um critério, tá? E aí, quando a gente tem critério, muitas vezes tem envolvido nossos operadores de comparação. Quais são os operadores de comparação? O maior, o menor, maior ou igual, igual ou menor, e aqui é o diferente, tá? Diferente. E muita atenção, às vezes, a banca coloca somente o maior ou menor, não coloca o sinal de igualdade. Então, olha só, aqui já é um tipo de coisa que a gente tem temos dois argumentos. A gente vai ter o nosso intervalo e vai ter a nossa condição. E o que, que eu falei lá no início? A gente vai ter o ponto e vírgula separando nossos argumentos, onde a gente vai ter o intervalo e a condição. O intervalo que a gente quer trabalhar e a condição que a gente vai testar. Vamos usar esse aqui, ó. Eu já botei sem querer aqui, já botei aqui.
Mas a gente tem aqui, ó, Conte C. Qual é o nosso intervalo? De F1 até F18. Vai pegar a coluna aqui da coluna F. Qual é a nossa condição? Fruta. Porque na coluna F aqui, a gente está preenchido com fruta e carro, basicamente. E a gente quer contar quantas frutas são nesse intervalo, né? Então a gente pega nosso Conte C, bota o sinal de igualdade, ó, de F11 até F18, todo esse intervalo, e fruta. Então, frutas a gente enxerga 1, 2, 3, 4. 4 frutas, o resto é carro. A gente pode fazer o oposto, ó. A gente pode fazer carro. Vamos somar quantos carros. Somar não, ó, eu falando em soma. Vamos contar quantas são carros aqui. Quantas células estão preenchidas com carro. Então, 4 também, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Isso é o Conte C. Veja que o Conte C aqui, eu botei apenas a nossa condição entre aspas. Quando se trata de texto, a gente pode utilizar assim, apenas aspas. Agora a gente quer comparar números. Então a gente coloca aqui, entre aspas também, sempre entre aspas, só que aqui a gente já utilizou os nossos operadores de comparação. Então, esse Conte C, nesse intervalinho aqui, ele vai somar os valores, vai contar, de novo, ó, vai contar os valores maior ou igual a 2. Valor maior ou igual a 2, a gente tem o 2, que é igual a 2, a gente tem o 3, tem o 5. Temos 3 valores aqui. Ó, 3 valores. E o que eu dei destaque aqui, sempre vê o sinal de igualdade. Porque, ó, se eu tirar o sinal de igualdade, quais são os valores agora? Ó, Conte C de B10 até C16, esse intervalo aqui, mas os valores maior que 2. Nesse caso, a função não vai mais contar esse valor 2 aqui. Por quê? Porque 2 é igual a 2. 2 não é maior que 2. Então, ele vai contar o 3 e o 5. Isso aqui vai dar 2. Tá? Então, muita atenção. Se a banca cobrar condicional, olha bem a condição. Se tem maior ou igual, se tem igual. Na maioria das vezes, a banca faz isso aqui. Coloca somente o maior. E aí, na tabela, no valor ali, que no contexto que estiver trabalhando, vai ter um valor igual porque é uma pegadinha. Se tu contar aquele valor ali, tu vai errar a questão, tá? Então, muita atenção nesse ponto aqui de condicionais. Vamos de questão, então, ó. Qual seria o resultado da fórmula Conte.C? Qual é o nosso intervalo? De C8 até C13. Então, a gente tem aqui, ó, C8. Opa, estou na coluna B, é a coluna C. C8 até C13. Uma dica agora, eu vou abrir um parênteses aqui, vou dar uma dica agora sobre identificar intervalo, tá? Porque o intervalo, no momento da prova, vocês vão fazer exatamente isso que eu estou fazendo. Vocês vão redesenhar, vão riscar, vão identificar. Porque o que eu falei lá no início? Quando a gente sabe o que a função faz, quais valores serão passados para essa função, no final vai sobrar para a gente praticamente uma conta de matemática. Vocês seguem esse passo a passo, entendam a função, entendam quais valores a gente vai trabalhar com essa função, bem desenha, risca e tal, e a gente vai ver quais valores a gente vai trabalhar, vai sobrar uma conta de matemática para a gente resolver. Na maioria das vezes é isso, tá? Então, olha só, se eu tiver aqui C9, dois pontos, C13, tá? Eu vou apagar aquele ali no momento, já vou fazer de novo. Não, eu vou botar, desculpa, eu vou botar a coluna D, para usar duas colunas aqui. C9, dois pontos, D13. Na função, eu identifiquei qual é a nossa referência. Identifica o que, que a gente tem, se é dois pontos, se é ponto e vírgula. Se é dois pontos, vai pegar um intervalo corrido de uma célula até a outra. Como é que eu vejo esse intervalo? Qual é a primeira célula? C9. Então, C9 está aqui, ó, coluna C, linha 9. Qual é a última célula? D13. Está aqui, ó, D13. Coluna D, linha 13. Bota um pontinho, bota uma coisinha ali, dá uma destacadinha no cantinho da célula. E agora, faz um retângulo, um quadrado, vai depender aí da planilha, tá? Mas faz 4 lados entre a primeira e a última célula. Esse vai ser o nosso intervalo, tá? Sempre 4 lados. Sempre 4 lados. Por quê? Porque tem gente que acha que vai pegar C9 até D13. Tem gente que acha que o intervalo vai fazer curva e vai fazer assim, tá?
Tem gente que acha que vai fazer assim. Então, não entende bem essa parte, né? E vai acabar pegando os valores errados, vai trabalhar errado, vai resolver errado essa questão. Intervalo é sempre assim, sempre quatro lados. Vê qual é a primeira célula e vê qual é a última. Então, olha, mais uma vez aqui, ó, C8, marca o C8. C13, marca o C13. Agora a gente faz o retângulo entre a primeira e a última. Às vezes o intervalo está na mesma coluna, está na mesma linha, muita atenção às vezes na linha, a gente está muito acostumado. É muito mais comum a Fundatec cobrar coluna, coluna, coluna. Mas eu já vi a banca Fundatec cobrar linha. Então eu entendo, o concurseiro ele faz muitos exercícios, muitas questões coluna, coluna. Quando pega uma que trata no sentido diferente, a cabeça dá uma bugada. Então presta muita atenção no intervalo, se é em coluna, se é em linha, se está envolvendo mais de uma coluna e linha e tal. Você pega as colunas laterais. Aqui, ó, de C8 até C13, os valores menor que 50. Não é igual ao menor, é menor que 50. Então, ele vai contar quantas células estão preenchidas com valores menores que 50. 50,7, esse vírgula 7 já é maior que 50. 49, vai entrar. 47,7 vai entrar na conta. 47,8 entra na conta. 50,3 já é maior que 50. 48,4 entra na conta, é menor que 50. Temos então 1, 2, 3, 4. O gabarito dessa questão aqui vai ser letra D de dado. Função de soma. Função de soma, a gente já viu aqui, né? Eu já dei um spoiler sobre ela no início, onde ela vai somar um determinado intervalo. Ela tem um botãozinho dela aqui em cima, ó, na página inicial, grupo edição, em que ele vai identificar aqui, ó. Tem esses valores aqui, eu seleciono a célula embaixo. Se eu clicar nesse botãozinho, ele já vai identificar esse intervalo aqui, ele vai somar. Isso vale também para quando a gente faz assim, ó. Desculpa, assim, ó, por exemplo. Aí ele vai somar as duas. Ou eu posso fazer assim também, ó. Daí ele vai somar na horizontal. E daí ele soma o 15 mais 18, 17 mais 20 e tal. Temos múltiplas funcionalidades, múltiplas formas de se fazer. O botão de soma, então, ele vai somar um determinado intervalo. O mesmo conceito, esse intervalo aqui no meio pode ser com 2 pontos, pode ser com ponto e vírgula. Eu posso fazer assim, ó, ponto e vírgula, e pegar outros valores, tá? Múltiplas formas de se fazer isso. Função de soma, ela é a mais simples, mais comum e cai bastante frequência. É até estranho, mesmo sendo fácil, a Fundatec cobra, né? Eu entendo que às vezes o concurseiro pega uma questão fácil demais e fica meio assim, tipo, como assim? Como assim tá fácil essa questão aqui, né? Tem algo errado, tá muito fácil, né? Mas acontece às vezes, não estranhem, tá? O que tem um pouquinho mais de dificuldade, que a banca também cobra, é a função de soma C. Aqui eu estou fazendo a função de soma, tá? A gente tem, então, hipoteticamente, a gente tem vendas de calças, bermudas e tal, os valores aqui. A gente soma e tá aqui o valor de soma total. Como eu disse, sempre quando a gente tiver C, a gente vai ter uma condição, a gente vai ter um critério. E aí a banca, ela pode fazer bem claro assim, ela colocar uma tabela, ela colocar a função e aí é aquele passo a passo, você vai ver o que a função faz, quais valores utiliza, vai contar. Mas a banca pode escrever. A banca vai escrever e tu vai ter que definir no contexto, no enunciado que a questão está falando, qual função vai ser utilizada. Então, sempre que a banca falar, tu vê no contexto assim, vai ter que somar os valores, vai ter que somar as vendas, vai ter que somar de tal período. Opa, tem uma condição, tem uma soma, porque a banca está falando. Às vezes a banca fala assim, saber o total de tal coisa, saber o total de vendas. Saber o total é somar. Quer saber o total de tal coisas de vendas de determinado período, de determinado intervalo, de determinado tempo. Ó, a gente tem uma soma e temos um intervalo. Soma C, tá? Qual é a sintaxe? O nosso intervalo de teste, a nossa condição e o nosso intervalo de soma. Tudo separado por ponto e vírgula. Tudo separado aqui por ponto e vírgula. Nossos critérios, tá? Nossos parâmetros aqui separado. Então, olha só. E a gente pode, às vezes, esse intervalo de soma, ele é opcional, tá? Esse intervalo aqui, ele é opcional. Por quê?
Porque às vezes nosso intervalo de teste e onde a gente vai testar e onde a gente vai somar é o mesmo intervalo. Então não precisa fazer duas vezes. Quer ver? Olha só. Vamos somar aqui as vendas maiores ou igual a 50. A gente tem aqui os nossos valores de venda. Vamos somar os valores maior ou igual a venda. Então, ó, igual soma C, abre parênteses. Qual é o nosso intervalo de teste? É o intervalo da soma. Ponto e vírgula. Qual é o nossa condição? Valores maior ou igual a 50, né? Entre aspas. Qual é o intervalo que a gente vai somar? A gente está testando e somando o mesmo intervalo. Então vai ser de novo esse aqui. Vejam como ficou repetido, né? O F5, F13, de novo, F5, F13. Ficou repetido, porque aqui é a nossa condição e é aqui que a gente vai somar. Então não preciso colocar. Pode cair assim na tua prova e ser repetido, aqui esses valores repetidos em dois locais. Vai estar certo, não tem problema nenhum, tá? Mas é desnecessário. Eu posso simplesmente fazer, ó, qual é o nosso intervalo de teste? É esse aqui, a nossa condição, e eu posso apagar isso aqui, ó. Qual é o nosso intervalo de teste? É esse aqui. Qual é a nossa condição? É essa. A gente vai somar no mesmo lugar, não precisa repetir. Ó, eu posso apagar aquela última condição. Então, olha só, F5, F13. E como é que tu vai fazer na tua prova? Vou tirar um printzinho aqui. Vamos abrir o Paint. Na tua prova, tu vai ter que identificar como é que vai ser aqui, tu vai somar, tá? Então, olha só, identificou o intervalo. Qual é a nossa condição? Valores maior ou igual que 50. Então, olha só, 67, 45 cai fora, 67, 76, 34 cai fora, 63, 25 cai fora, 30 cai fora, 55, 46 cai... Opa, não era para riscar, é o 46 que cai fora. 55 vai pagar tudo, enfim. E aí vocês vão somar, né? 7 mais 6, 13, 16, 21, né? 2 mais 6, 8, 15, 21 de novo, 26, 261, foi isso que deu? Somei certo? 261, tá? É o que eu disse, ó, olha só. O que que a função faz? A função soma C, ela vai somar de acordo com uma condição. Qual é o nosso intervalo de teste? F5 até F13. Qual é o nosso teste? Qual é a nossa condição? Maior ou igual que 50. Eu sei o que a função sabe, eu sei com quais valores eu vou trabalhar. Sobrou uma conta de soma, uma conta de matemática. Então, chega no final, é uma conta de matemática. Não é, parece difícil, parece um bicho de sete cabeças, mas vocês entendendo esse passo a passo, acaba se facilitando bastante no final. Ah, outras funçõezinhas aqui, função maior, menor, máximo e mínimo. A função maior e menor, elas vão pegar o maior valor ou o menor valor de uma determinada posição. Aqui a gente vai ter o nosso intervalo, ponto e vírgula o K. O K aqui vai ser a nossa posição, tá? Então, se eu quero o primeiro maior, eu coloco o 1 no lugar do K. Se eu quero o segundo maior, boto o 2, o 3, o 4 e assim por diante. A função máximo e mínimo, a gente vai ter como critério aqui apenas o nosso intervalo. A gente não vai definir segundo, terceiro, quarto, porque para isso é a função maior e menor. A função máxima ela vai pegar o maior valor de um intervalo e a função mínima vai pegar o menor valor de um intervalo. Então vamos pegar esses. Deixa eu voltar para. Para esse aqui tem bastante valor aqui. Eu quero pegar o segundo maior valor desse intervalo. Qual é o nosso intervalo? É este aqui. Quero pegar o segundo maior. Aqui. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu me dei de cara com essa função aqui. Como é que eu resolvo ela? Tu coloca em roll elas e tu coloca todas as ocorrências. A gente vê ali ó, que tem 15 duas vezes, tu coloca toda a ocorrência, todas as ocorrências aqui. Opa, vamos deletar. Vai ficar branco aqui. Ó, então vou pegar o maior do menor para o maior. O menor aqui é 12, depois é 13, 15 duas vezes, né? Opa, é 15. 17, 18,
20 e 22. Eu nem precisava escrever tudo, por quê? Porque a nossa função aqui, eu vou pegar o segundo maior, eu já achei, vai ser o 13. Não, desculpa, o 13 é o menor. Puta, segundo menor. O segundo maior, ó, qual é o nosso maior? 22. O nosso maior é 22, o nosso segundo menor vai ser, o segundo maior vai ser 20. 20, tá? Eu posso fazer terceiro, quarto, quinto, é só trocar aqui nosso parâmetro aqui, é só trocar aqui, ó, terceiro, quarto, 20 e assim por diante. O mesmo serve com a função menor, mesma sintaxe. Menor, vou botar 2 aqui. E ó, primeiro menor, segundo menor, 13, né? Foi o que deu ali, 13. Por que que a gente coloca todas as ocorrências? Porque se pedir o quarto menor, qual é o quarto menor? Primeiro, segundo, terceiro, quarto menor. É o 15. Então é assim que a função trabalha. Por isso que tem que colocar todas as ocorrências, porque a função vai trabalhar com todas as ocorrências, tá? A função máxima, ela vai pegar o valor máximo, mesma coisa, coloca em rol do menor para o maior, do maior para o menor, todas as ocorrências, vê qual é o maior valor, vê qual é o menor. Quem é bom de cabeça, quem tem um pouquinho mais de facilidade, pode ir olhando pelo número, né? Pega os valores aqui, ó. Você pode, a função de máximo, né? Então pegou a função máximo, E1, isso aqui é um parênteses, 2 pontos, F4. E aí tu pode ir olhando por eliminação. Qual é o valor máximo? Ó, aí é o 12, já aqui a gente acha o 15, 17, então 12 não é o maior. O 15 também já elimina porque a gente já viu o 17. Ó, aqui 18, 20, o 17 elimina o 18 porque tem o 20 aqui, o 13 elimina. Ó, o 22, então elimina o 20. Risquei tudo, achei o maior, 22, tá? Também é uma forma de se fazer esse tipo de função aqui. Ou coloca em roll se achar melhor, coloca todo o maior para o menor e procura. Função mínima, a mesma coisa. Ele vai achar o valor mínimo desse intervalo. Mínimo. E aí a gente não tem esse parâmetro. E ele vai me entregar o valor mínimo. A principal pegadinha é que às vezes a Fundatec ela cobra a sintaxe das funções. A sintaxe das funções é o quê? É a forma correta de se escrever uma função. E aí a banca vai te fazer isso, por exemplo, ó, máximo, e aí pega A1, 2 pontos A10, ponto e vírgula 2. E aí a banca vai dizer, essa função ela vai pegar o segundo maior valor do intervalo de A1 até A10. Vai estar errado, porque a função máxima, a gente não tem esse critério aqui, a gente não tem esse campo aqui. A função máxima é somente isso, é somente o meu intervalo. Para fazer isso, a gente tem que fazer maior A1, 2 pontos A10, ponto e vírgula 2. Isso aqui está correto. Essa é a função exata, tá? Então a Fundatec ela vai tentar te confundir essas funções aqui, ou a sintaxe. Está presente aqui também, já esteve presente aqui na live o melhor professor de língua portuguesa, agora está presente o melhor professor de raciocínio lógico, o professor Michel Vargas. Sigam no Instagram, procurem ele no YouTube, caso vocês não conheçam também. Grande professor também aí, também com materiais para a Polícia Penal, para vocês que estão se preparando, caso não conheçam, né? Bom dia aí para o professor Michel presente na live também. Vamos lá, então. Aqui temos uma funçãozinha, aqui temos mais uma questão aqui, um exercício, tá? Aí, ó, já olhamos nas assertivas ali, soma, continua o máximo. Aqui a Fundatec misturou um monte de funções aqui nos nossos exercícios, né? Vamos lá, então. Analise a figura 1, mostra uma tabela feita no Excel, após preencha a lacuna dos trechos abaixo. E é um tipo de questão que a gente... Eu trouxe ela que eu gosto bastante dessa questão, que ela é... A gente consegue eliminar alternativas sem fazer a conta. A gente consegue apenas olhando, e é uma coisa que eu quero que vocês façam também, que vocês tenham esse pensamento, esse tino de visualizar e já eliminar alternativas que não podem ser a resposta correta. Como assim? Vamos lá. Primeira assertiva aqui, ó. Se na célula 5 for digitada a fórmula soma A1 até C4. Ó, A1, 2 pontos. Temos 2 pontos no meio? Temos 2 pontos. Então é um intervalo corrido de A1 até C4. A1 até C4.
Faz o retângulo. Ah, e é muito importante fazer o retângulo também, esse retângulo aqui. Por quê? Porque às vezes a banca ela vai te dar uma planilha, ela vai te dar uma tabelinha e ela não vai trabalhar com todos os valores. A gente vai ver isso, já vamos ver isso na segunda assertiva, ó. Então, aqui, soma de A1 até C4. Essa função, ela vai somar todo o intervalo de A1 até C4. Professor, vou somar tudo isso, olha só, 102, 105, 103, 110, vou somar tudo isso? Calma, vamos para as alternativas. Olha na letra B. A letra B, 217, a primeira lacuna. Tem como dar 217 aqui, olha só, 102, 105, só aqui nas três primeiras linhas já vai dar 300. Cai fora a letra B. Letra C, 640, ó, cai fora a letra E também, ó, 217. 644, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, isso aqui vai dar mais que 800. Cai fora a letra C. A letra A e a letra D estão com 1.288. Sabemos que a soma é 1.288, sem nem somar, apenas eliminando as alternativas, tá? A gente olha a letra A, aqui está 6, e aqui está 12. Na próxima lacuna já vamos matar a questão. E no momento da tua prova, se tu tem certeza do que tu tá fazendo, tu tá ciente, tá bem seguro, segura, já a alternativa, segue o baile, vai para a próxima questão, ganha tempo na tua prova. Deixa para revisar depois quando vai passar para a cartela de questões, lá para a folha de respostas, né? Olha só. Então vamos apagar aqui o intervalo. Se na célula B5 for digitada a fórmula conte ponto num, o que o conte ponto num faz? Ele vai contar quantas células estão preenchidas com números. Qual é o nosso intervalo? Qual é a nossa referência? A1 até C1, olha o ponto e vírgula, A4 até C4. Vai pegar isso, ó, A1 até C1. Essa é a primeira parte, esse é o primeiro intervalo. A4 até C4, ó. A4 e C4. Ele vai pegar esses dois intervalos aqui e vai contar quantas células estão preenchidas com números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui vai dar 6. Sendo assim, o gabarito vai ser a letra A, tá? Porque a letra D ele diz 12. Tá errada. Ok? E aí matamos a questão, olha. Fizemos três lacunas, três assertivas, fizemos duas, matamos a questão, tu vai marcar a alternativa correta, vai seguir para a próxima questão e vai ganhar tempo. Terceira assertiva aqui, ó. Se na célula C5 for digitada a fórmula máximo A1 até C4, eu vou fazer aqui para a gente exercitar, tá? O resultado apresentado será. Então, ó. Vou apagar aqui. A função máximo, a gente viu agora há pouco, a gente vai pegar o valor máximo de um determinado intervalo, né? A função máximo, ó, de A1 até C4, novamente, de A1 até C4. Eu vou por eliminação, olhando assim na cara, né? Vamos ver. Ó, 102, 105, 102 cai fora, 103 cai fora. O 105 vai cair fora também, porque a gente já tem o 110 aqui. 110, 110, ó, o 110 já cai fora, porque já tem 120 logo em seguida. 106, 102 cai fora, 105, 107, 103, 115 cai fora. Nosso valor máximo ficou 120 aqui, tá? Seguindo fórmulas aqui, então, ainda temos a função C. Também é comum cair em prova. A função C, a gente tem o nosso intervalo. Tá, eu me confundi, vai ser mais adiante. A função C, a gente tem aqui qual é o nosso intervalo e aqui entra o raciocínio lógico. Aqui ele vai exibir o resultado se verdadeiro e aqui vai exibir o resultado se falso. Aqui entra um pouco de raciocínio lógico. Aqui, ó. Vou fazer desde o início aqui. Vou apagar tudo. Vou apagar tudo. Eu tenho três notas aqui, nota 1, nota 2 e nota 3. Vamos, e na maioria das vezes, o exercício, a questão da banca é essa. Em grande maioria das vezes, o exercício da questão é essa, vai mudar aqui os valores, pode mudar um pouquinho a situação. Mas eu tenho três notas, vamos pensar no contexto de uma escola, onde a nota do aluno, para o aluno ser aprovado,
a nota dele tem que ser maior ou igual a 7, a média dele. Então, a gente vai ter primeiro uma função de média. Essa função de média vai pegar os 3 valores, né? Aqui. A média desse aluno aqui é 6,7. Aí, ele vai ser aprovado se a nota dele for maior ou igual a 7 e vai ser reprovado se a média dele for menor que 7, certo? Então, ó, uma função C. Abre parênteses. Qual é a nossa condição? O valor da média aqui tem que ser maior ou igual. Lembrem, maior ou igual a 7. Se a gente não colocar... Opa. Se a gente não colocar igual aqui, o que, que vai acontecer? Aquele aluno que passou na tampa, o 7, que tirou exatamente 7, ele não vai ser pego na função. Então, a gente tem que colocar o igual. Ponto e vírgula. Qual é o resultado que a gente quer, se isso for verdadeiro? Aprovado. Se não, né? Verdadeiro, se não, falso. Desculpa, reprovado. Aí, vamos para o Paint. Delete, Ctrl V. Qual é a nossa condição? C5 maior ou igual que 7. Tá? O C5 é maior ou igual que 7? 6,7. 6,7, então falso. Vai exibir reprovado. Ó. Aí vamos alterar um pouquinho aqui. Vamos botar um 9 para ele. Agora ele aparece aprovado, ó, porque deu 7,3. Ó. C5 maior ou igual que 7? 7,3 maior que 7. Então, verdadeiro, aprovado. Tá? A banca pode fazer assim, pode colocar referencial valor, ou ele pode colocar os próprios valores aqui dentro, né? Aqui eu estou chamando a célula C5, mas ele pode colocar o próprio valor aqui dentro. Né? Se tal valor for maior ou igual, vai colocar ali em cima, tá? Vai colocar ali dentro da função. Vamos aqui de exercício, então, para a gente ver mais uma função mais um exercício que mistura aqui as funções. Sobre o uso das fórmulas no Excel, aqui eu deixei sem querer o Excel 2016, esqueci de apagar. Analise as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Mas como eu disse já anteriormente, né? São funções, são fórmulas que valem para qualquer versão. Pode ser para o teu 365 aí para policial, pode ser para técnico. A fórmula soma de A1 até A10. Aqui é uma função que ele vai cobrar aqui, ó. Ele vai cobrar o conceito, não necessariamente o resultado, né? A fórmula soma de A1 até A10 calcula a soma dos valores de A1 a A10. Sim, né? Tem 2 pontos no meio. Aí vocês têm que entender que isso aqui, A1, 2 pontos A10, é esse A aqui no meio, A ou até. A1 até A10. A1 a A10. Porque ele está falando aqui, ele está te dando a função e está te dando o conceito. A banca pode botar, por exemplo, assim, qual é a função que vai calcular, que vai somar os valores de A1 a A10? Aí na alternativa vai estar a soma A1, 2 pontos A10, A1, ponto e vírgula A10. Tu tem que identificar, tem que associar que esse A ou até, ele é a mesma coisa que os 2 pontos. Se tem o A ou até, A1 a A10, temos 2 pontos aqui no meio, tá correto, tá? A fórmula média retorna o valor máximo entre as células A1 a A10. Não, a função média, ela vai fazer a média aritmética, né? Ela vai fazer a média dos valores de A1 até A10. O valor máximo teria que ser máximo A1, 2 pontos, A10. Né? Então, esse aqui está errado. Aqui tem uma não é pegadinha, eu acho que foi um erro de digitação do avaliador, né? Eu recomendaria que recurso nessa questão, e aí não teria alternativa correta. Qual é o problema dessa questão? O problema é que aqui ela está com vírgula, tá? E a gente viu aqui que o correto é ponto e vírgula, não é vírgula. Então, eu, como candidato, se eu estivesse fazendo essa prova, eu ficaria bem confuso, porque ele tá deixando isso aqui para tornar incorreto, ou ele realmente errou aqui? No caso, ele errou, foi um erro de digitação. A fórmula C, A1 maior que A10, verdadeiro e falso, verifica se o valor na célula é maior que 10, realmente, ó, aqui está nosso critério, A1 maior que 10, e retorna verdadeiro ou falso, ó, verdadeiro ou falso.
Falando assim, o contexto está correto, essa função, né? A1 maior que 10, verdadeiro ou falso, está entre aspas e tal. Mas tem essa vírgula. O correto mesmo teria que ser ponto e vírgula aqui, tá? Então, no momento da prova, eu teria que marcar 1 e 3 corretas, tá a letra D, tá? Por quê? Porque se eu boto apenas a 1 correta, não tem gabarito. Não tem na alternativa, apenas a alternativa 1 está correta. Não tem essa resposta. Só que daí eu ficaria em dúvida, eu como candidato ficaria em dúvida. Onde é que está o erro de digitação? Está na função ou está nas alternativas que o avaliador esqueceu de botar a alternativa apenas 1 correta? Eu ficaria meio assim. Então, mas de qualquer forma caberia um recurso aqui, porque essa sintaxe ela está incorreta, tá? Ela não é assim, teria que ser com ponto e vírgula, tá? Mas de qualquer forma, levando em consideração que a assertiva 3 está correta, a alternativa correta aqui vai ser letra D de dado. Aqui é uma funçãozinha de soma. Como eu disse, a função de soma é fácil e cai em prova. A Fundatec bota. Com base no Excel, analise a figura 1 abaixo, que eu botei do lado. Se a fórmula soma A1, ponto e vírgula B1, dois pontos, D3 for digitada na célula B4, qual será o resultado? A gente pode ir eliminando algumas alternativas. Função de nome, o erro de nome. Esse erro de nome, ele aparece quando o nome da função digitada, ela não existe. Não existe essa função de nome. Não existe essa função com esse nome, né? Por exemplo, aqui, ó. Igual, igual somar. Ó, a função somar com R, o verbo somar, né? Somar não existe. Então ele vai dar um erro de nome. Quais são os valores aqui que a gente vai pegar? O A1, então pegamos aqui o A1, ponto e vírgula, B1 até B3, B1 até B3. Né? Dois pontos, é isso aí. Aqui os valores são meio próximos. Opa, não está apresentando? Aconteceu alguma coisa que não está apresentando aí, né? Agora que eu vi no Meet. Foi? Voltou a aparecer para vocês? Vamos lá, então. Aí aqui a gente vai somar, né? Os valores. Foi vindo meu retorno aqui. 38 mais 31, 40. Como eu disse, os valores são próximos aqui, né? São meio próximos aqui, não tem como a gente eliminar. Mas, ó, 8 mais 1, 9, mais 5, 14. Então, a gente pode eliminar a letra D e a letra B, porque a gente sabe que o nosso resultado vai terminar com 4. Vai ser um 134 ou um 74. 1 mais 3, 4, 7, 11, 11 mais 6, 17. 174. Letra C vai ser o gabarito da nossa questão, tá? Letra C, então. Aqui tem aquele tipo que misturou as referências, né? A gente tem um ponto e vírgula, a gente tem dois pontos aqui. Ele misturou aqui, então, letra C de casa. Mais uma funçãozinha aqui, essa aqui já aí para finalizar, indo encaminhando para o fim aqui da nossa aula de hoje, tá? Sexto exercício, considere uma planilha do Excel, configuração padrão, versão em português. As células C1, C2 e C3 possuem, respectivamente, os valores 25, 25 e 30. Então, olha só, aqui ele não está dando uma tabelinha, ele está descrevendo para a gente. Aí a gente pode desenhar a tabela. Eu vou desenhar todo esse contexto aqui, pelo menos, né? Coluna A, B e C. Valores 5, 25 e 30, tá? Respectivamente, né? C1, C2 e C3, 5, 25 e 30. Qual será o resultado da fórmula? Ó, aqui ela já dificultou um pouquinho, colocou uma função de C e dentro da função de C, uma média. Média C1, dois pontos, C3. Qual é a nossa condição? É isso aqui, ó. Nosso teste vai ser isso aqui.
Se isso aqui for verdadeiro, vai exibir o número 1. Se isso aqui for falso, vai exibir o número 0, tá? E olha as alternativas. A gente tem 0, 1, 10, 20 e 60. Tu lendo essa questão aqui, lendo essa fórmula, interpretando isso, tu tem certeza. Ou vai dar 1 ou vai dar 0, tá? Porque aqui eu vou fazer uma média, esse resultado vai ser um número, vai ser maior que 20 ou vai ser menor que 20, não tem como dar outro valor. Então, ou o resultado vai ser 1 ou vai dar 0. A gente já elimina a letra C, a letra D e a letra E. Já ficamos entre A e B. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa função de média aqui e vamos ver se o resultado dela vai ser maior ou menor que 20, tá? Ó, 5 mais 25 mais 30. Isso tudo dividido por 3, né? Porque a média, a gente soma os valores e divide por 3. O Michel tá na live ainda, é isso aí, né, professor Michel? É assim que é uma média, a gente soma tudo e divide pelo número de valores, né? E mais uma vez reforçando, a gente entende o que a função faz, a gente vê quais valores pega, sobra para nós uma conta de matemática. Eu comentei isso até na aula lá do professor Michel, lá do curso de questões do professor Michel. Muitas vezes é isso, a gente faz uma função e, e no final a gente acaba tendo uma conta aí. 5 mais 25, 30, mais 30, 60. 60 dividido por 3 vai dar 20. Tá? Isso aqui vai dar 20, vai ser a nossa média. Então, olha só. Se a média, que é 20, é menor que 20, não, 20 é igual a 20. 20 não é menor que 20. Sendo assim, falso. Falso aqui vai ser a letra A, o gabarito da nossa questão. Sexto exercício, né? E aqui a gente encerra a nossa aulinha de hoje, pessoal. Então, como eu disse, a Banca Fundatec ela tem a metodologia, né, também de cobrar a parte visual, a parte de conceitos do Excel. E a gente viu aqui hoje mais a parte que eu julgo, que eu gosto, eu acho divertida, mas é a parte que eu sinto que o pessoal tem mais dificuldade, que é a parte de funções, a parte que tem que somar, né? Então fica o convite aqui para quem quiser se preparar mais. O meu curso foca na Polícia Penal, né? Curso de questões. Aqui eu dei até uma introdução em algumas partes teóricas. O curso eu pretendo fazer mais a parte de exercícios, de questões, para que você, tendo já essa parte teórica, possa exercitar comigo, possa ver dicas e ver como é que a banca pode cobrar isso aqui, tá? Então convido vocês receberam o material, quem está vendo pelo YouTube, o material ele tá na descrição, aí tá no chat, tá fixado, você pode fazer download, eu vou botar também depois. Ou me segue no Instagram, prof.josuel, me segue lá no Instagram. E, professor, eu quero o material lá da live e tal, eu quero me inscrever no curso de questões. O curso está no momento, assim, de período de inscrições de pré-inscrição. Então, vai ter que fechar a turma, né? Se não fechar a turma, infelizmente, não vou poder ter o produto, não vai compensar. Se fechar a turma, vocês receberão um link para adquirir o curso, então, R$ 54,90. Ou também tem outros materiais, tem PDF, caderno de questões, tem e-book. Quem gosta de e-book, de apostila digital, gosta de fazer a leitura e tal, tem e-book também de informática. Certo, pessoal? Agradeço a presença de vocês, espero que a live, essa aula tenha agregado o preparatório de vocês. Me sigam no Instagram, estou à disposição lá no Instagram. Se vocês têm dúvida em algum material, em algum assunto, em alguma coisa, tem algumas aulas aqui no meu canal do YouTube também, se inscreva também. Tem algumas aulas para a Banca Fundatec. Agradecer a presença aí, quem é que está presente aqui, do professor Michel, o professor Daniel passou aqui, Elisiane, o Jimmy, o Maureen, né? Eu acho que é isso, Maureen, né? Agradecer a presença de todos que compareceram aí. Aqui no Meet, o Denizar também. Agradecer a presença de todos que compareceram aqui no sábado, né? Sábado de manhã. Certo, pessoal? Prof.josuel no Instagram. Me sigam lá. Até mais. Tchau, tchau.